Olá, moçada! Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre uma coisa muito séria. Eu não sei se vocês conhecem a Convenção de Haia. Vocês já ouviram falar sobre essa lei? É uma lei internacional que visa o bem-estar da criança, do menor de idade. Isso é muito importante que vocês saibam antes de vocês se transferirem para a Itália. Eu recebo muitas mensagens de moças que estão se relacionando com italianos, estão conhecendo italianos pela internet, estão começando a namorar, estão começando a planejar uma vida aqui na Itália. Algumas delas já têm filhos de outros relacionamentos. Ou então até aqueles casos que a moça já conhece o italiano já foi ao Brasil, já ficou com ela por um período de tempo, geralmente em época de férias, e começaram um relacionamento. Então eu sou procurada por muitas dessas moças perguntando como é que são os italianos, como é que eles se comportam, porque no início tem uma estranheza, acontece uma estranheza, porque o italiano tem uma maneira diferente de chegar na moça, de conquistá-la. Eles são muito conquistadores, são muito românticos, são apaixonantes e eles são mais lentos na conquista, e isso dá tempo da mulher se apaixonar mais, né? Eles não são tão diretos quanto os brasileiros, eles gostam de conquistar. Então, nesse caminho da conquista, eles são românticos, são muito apaixonados. Os italianos que estão aqui e as moças estão no Brasil, eles falam com elas todos os dias, fazem videochamadas, mensagens românticas. Então, é claro que isso é apaixonante, faz as meninas se apaixonarem, ficarem sonhando com uma vida com esse italiano, quem sabe vir morar aqui na Itália, construir uma família. E eu acho isso muito bacana, até porque aconteceu comigo, né? Eu conheci o meu marido, que é italiano, eu vim morar na Itália e construí uma família com ele. Nós temos um filho. Então, claro que eu fico muito tocada com as moças que estão passando por essa situação. Alguns casos me fazem até lembrar o meu relacionamento, né, o início do meu relacionamento. Mas é bom que a pessoa saiba de tudo. Eu aqui no meu canal eu tento, né, fazer vídeos quando eu falo sobre esse tema da Itália, dos italianos. Eu tento passar da melhor forma a realidade. Eu não gosto de iludir a pessoa. Eu acho que a pessoa, quando dá esse passo de deixar o seu país para vir morar em outro país, e não é uma coisa fácil, gente, não é, né? Emocionalmente falando, economicamente falando, enfim, não é fácil. Então, eu quero que a pessoa chegue aqui sabendo da real. Não quero que ela fique iludida, né? Pensando, que vai ser uma vida de mil maravilhas, né? Não é assim. Não é assim. A vida real não é assim. Então, eu acho importante estar colocando aqui tudo que pode acontecer, né? Para a pessoa saber. Eu acho que a decisão de você vir morar na Itália tem que ser uma decisão assim muito responsável e muito planejada. Não é uma coisa que você pode fazer assim sem se planejar. Você tem que se planejar e muito, né? Economicamente, emocionalmente. É um país muito diferente, com uma língua diferente. A cultura é diferente. Outro dia, lá no Instagram, eu postei que existe, quando você chega aqui, um choque cultural. E até algumas pessoas, né, uma amiga, né, que segue lá o Terra Mia, ela falou, nossa, eu fiquei curiosa com essa coisa do choque cultural, o que seria isso? O choque cultural é você chegar aqui e se deparar
com uma cultura diferente. O italiano pensa de uma maneira diferente do brasileiro, ele tem um modo de se relacionar, até de falar, né, de se expressar diferente do nosso. Né? É tudo diferente, a gastronomia é diferente, é uma outra língua. Enfim, você tem que se adaptar a tudo isso. Né? Porque eu também acho engraçado alguns brasileiros que vêm para cá, que moram aqui até há muitos anos e vêm com aquele papo, porque eu sou brasileira, eu faço do jeito do Brasil. Mas se você tá disposta a mudar de país, vir morar num país diferente que não é o teu, eu acho que é a tua obrigação, né? Você se adaptar. Se você não se adaptar, volta para o Brasil. Mas você não pode querer que a tua vida aqui seja igual a que era no Brasil, em todos os aspectos. Você tem que entrar na realidade italiana e tem que, né, se comportar como os italianos fazem. Você não pode querer comer o que você queria, o que você comia no Brasil, se comportar como você se comportava no Brasil, né, no trabalho, com os amigos. Enfim, é uma realidade diferente. Então acontece esse choque cultural, né? E você tem que se adaptar. Você não pode querer que seja como era no Brasil. Aqui é uma outra realidade. Então, isso é o choque cultural, né? Então, além de você ter que ultrapassar esse obstáculo, o obstáculo da língua, é bom que você saiba também de algumas leis que são importantes para depois você se organizar. Para depois, quando acontece algum problema, você... Ai, meu Deus, e agora? O que eu faço? Eu não sabia disso. Então, assim, aqui o meu canal eu busco dar informações para a pessoa vir consciente. Saber como é a realidade aqui, saber as coisas que acontecem aqui, né? Para colocar na balança mesmo. Eu devo ir ou não devo ir? Eu devo assumir esse relacionamento ou eu tenho medo e é melhor que eu pare por aqui, né? Então, uma coisa que eu acho muito séria, que eu acho que a maioria das pessoas não sabem, é que existe uma convenção entre vários países. A Itália e o Brasil estão, né, nessa convenção, e se depois vocês quiserem saber mais detalhes dessa lei, dessa convenção, vocês dão um pulo aqui nesse site que eu estou deixando aqui, que é do governo brasileiro, e lá tem todos os países que participam dessa convenção, e essa convenção está toda explicada, tintim por tintim, para vocês entenderem bem. Eu vou falar um pouco aqui sobre isso, de maneira reduzida, mas se vocês quiserem mais informações, acessem o site, leiam, se vocês precisarem ou quiserem, né, consultem um advogado para saber melhor como é que isso funciona. O importante é que vocês saibam, né, e se for o caso de vir e formar uma família aqui, saber que essa convenção existe, né? Então, essa convenção ela se chama Convenção de Haia, né? E ela foi criada em 1980. E até então não havia uma regulamentação internacional sobre a mudança de domicílio de menores. Né? Então, assim, a pessoa, não sei, uma brasileira vem para cá, casa com um italiano, o casamento não dá certo, se separa, ela levava a criança para o Brasil, mesmo que o marido não fosse de acordo, e não tinha uma lei que regulamentasse isso, né? E essa lei, ela visa principalmente o bem-estar da criança, né? Então, assim, quando a criança começa a crescer num país, ela cria raízes, está acostumada com a língua, com a cultura, começa a estudar, fazer amigos. Então, essa convenção, ela protege esse menor. Ela visa o bem-estar do menor antes de mais nada. Então, depois que essa convenção ela foi criada, agora uma pessoa que, vamos dizer, uma brasileira, vou dar o exemplo das brasileiras porque é de quem eu recebo muitas mensagens. Você vem para cá, né, se apaixona por um italiano, tal, aí decide morar na Itália, vir para cá morar com ele, ficar com ele. Aí você
se casa ou não se casa, né? Resolve viver junto com ele, ou se você resolve casar, você casa. E aí vocês têm um filho, né? Vocês têm um filho, o filho começa a crescer aqui, começa a criar raízes, vai para a escola, enfim, está acostumado à cultura italiana, a viver na cultura italiana. E aí, infelizmente, o casamento de vocês não dá certo. E você quer voltar para o Brasil. E aí, como é que fica a questão do teu filho? Como é que você acha que se resolve essa questão? Né? Vamos dizer que o teu ex-marido, teu ex-companheiro não queira que você leve o seu filho para o Brasil, porque ele quer conviver com a criança, quer participar da educação e do crescimento do filho também. Como é que se resolve isso? Saiba que você não vai poder tirar a criança daqui da Itália, né? Ela está crescendo aqui e eles visam isso, aonde a criança está crescendo. Então, a Convenção de Haia diz que, se houver separação, vocês têm que resolver tudo aqui, pela lei da Itália. Separação, divisão de bens, como é que vocês vão organizar essa coisa da educação da criança, né? Quem é que vai ficar com o direito de ficar com a criança em casa, né? O outro vai ter direito de ver a criança quando quiser, ou então vocês dois vão educar juntos essa criança, enfim, tem que ser tudo resolvido aqui, pelas leis da Itália, porque é aqui que a criança mora, né? Então, assim, se o teu ex-marido não te der o consentimento de você ir para o Brasil com o seu filho não vai poder sair daqui. Você vai ter que ficar na Itália, mesmo separada, né? Para poder conviver com seu filho. Ou então você vai para o Brasil, mas não vai, né, fazer parte aí da divisão do crescimento dessa criança, da educação dessa criança. Você vai morar longe, né? Vai ter contato telefônico, mas você não vai ter aquele contato diário, enfim. Então, é bom que vocês saibam disso. Então, assim, isso é muito sério, gente. Vocês têm que conhecer a pessoa com quem vocês vão se casar. Vocês não podem vir para cá assim, iludidas, apaixonadas. Vocês sabem que quando a gente está naquela fase da paixão, a gente não vê defeito na pessoa, né? Acha que a pessoa é maravilhosa, fantástica, né? Mas depois acontece algumas vezes, né? Não é sempre, não é geral, mas acontece da pessoa no decorrer do tempo, né, mudar, se mostrar realmente como é, né? Então eu acho muito importante que vocês conheçam bem a pessoa antes de vocês virem para cá, né? Convivam um tempo. Depois que vierem para cá, convivam mais um pouco de tempo, né? Antes de pensar em casar, em ter filho, vocês têm que se conhecer, conhecer os defeitos um do outro, né? E já é às vezes complicado, duas pessoas, mesmo as duas sendo brasileiras, já é às vezes difícil, porque cada uma pensa de uma maneira, são cabeças diferentes. E vocês têm que achar o equilíbrio, né? Imaginem um casal multiétnico, né? Multirracial. As complicações, as diferenças são ainda maiores, porque fomos criados em países diferentes, temos uma mentalidade diferente, comportamentos diferentes. Então, é imprescindível que primeiro se conheça bem a pessoa, antes de assumir qualquer responsabilidade maior, como é o caso de ter um filho, né? Eu, quando vim para a Itália, eu convivi com meu marido 3 anos antes de casar. Depois eu casei, se passaram mais 3 anos e depois é que a gente resolveu ter o nosso filho, né? Justamente para isso, para conhecer, para ver se ia dar certo, para ver se a gente achava o nosso equilíbrio. Então é muito importante que vocês pensem nisso, porque depois que o problema está criado, né, ainda mais quando se tem uma criança no meio, é muito complicado. Então é bom que vocês saibam que existe essa convenção, né? E outra coisa importante, que talvez a maioria não saiba,
Mesmo que o casal seja brasileiro, todos os dois, né, mãe e pai brasileiros, se o filho nasce aqui e começa a viver aqui, né, fazer amigos, criar raízes, mesmo que pai e mãe sejam brasileiros, né, se um dos pais permanecer aqui, se separar do cônjuge e o outro quiser voltar para o Brasil, a lei é igual, tá? É igual. Não é só para casal multiétnico. Para dois brasileiros também. Se a criança nasceu aqui, está crescendo aqui, está criando raízes aqui, está estudando. Se um dos dois brasileiros quiser voltar para o Brasil, o outro ficar aqui, é a mesma coisa. A lei vale também para isso. Então, gente, muita atenção, né? Coloque na balança, conheça bem a pessoa com quem você está se envolvendo, porque é uma coisa muito séria, né? A separação, o divórcio já é tão difícil por si só, ainda mais quando tem criança, né, no meio, já é difícil sendo os dois do mesmo país. Vocês podem imaginar numa situação dessas, onde um é de um país, outro é de outro. Ou então, no caso, dois brasileiros que moram aqui há muito tempo, o filho cresceu aqui, se separam e um quer voltar para o Brasil e outro não. Né? Então, vocês têm que conversar muito enquanto casal, tem que conversar de tudo, gente. Não pode ter medo. Ai, eu não vou falar isso para ele porque ele pode não gostar. Gente, tem que ser tudo esclarecido. Né? Mesma coisa quando vocês casam, vocês querem separação de bens, quer divisão de bens, quer comunhão de bens, tem que ser tudo decidido, tudo às claras, tem que conversar, né? Acho que a maioria dos casais aí que não dão certo, que se separam, é por motivo que não sabem conversar, não conseguem conversar, né? Então, eu acho que tem que ter muita conversa, tem que ter muita parceria, casamento não é brincadeira, muito menos ter um filho juntos, né? Então não façam nada apressadamente, não façam nada por empolgação, né? Por paixonite. Não, gente, vamos botar a cabeça no lugar, vamos pensar, né? Vamos colocar os prós e os contras na balança, conversando, com respeito, com carinho. Eu tenho certeza, né, que dessa maneira tudo vai dar certo e vocês vão ser muito felizes. É isso que eu desejo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não vão embora antes de deixar o like, hein? Porque isso ajuda muito aqui na divulgação e crescimento do canal. Compartilhe esse vídeo com quem vocês acham que precisa saber disso, tá bom? E eu espero por vocês no próximo vídeo. Fiquem com Deus e até a próxima.